Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo venha contemplar-nos com a sua divina sabedoria, revelação, vontade para cada um de nós, para você, para mim e para todos aqueles que têm ouvidos para ouvirem o que ele tem a falar. Hoje eu gostaria de trazer à baila sobre o assunto que tem sido muito polêmico, inclusive dentro das igrejas. A gente vê muito isso, muito, que fala sobre os chamados e os escolhidos por Deus. Jesus disse isso. Jesus disse: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Muitos chamados, poucos escolhidos. Quem são os poucos escolhidos? Isso eu tenho certeza, vou dizer para você. Tenho certeza que os escolhidos, com certeza, têm sido aqueles batizados com o Espírito Santo. Exatamente isso. Os escolhidos são aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo. Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que nasceram de novo. Nasceram por Deus. Nasceram de Deus, do próprio Deus. Foram paridos pelo próprio Espírito Santo. É isso mesmo. Esses são os escolhidos. E nós vamos ver no texto sagrado que aqui está bem claro o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, diz o seguinte, que muitos sábios, muitos loucos, muitos inteligentes, muitos serão aniquilados. Ele diz assim, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Você verifica, por exemplo, o ser humano que se acha tão sábio, inteligente, ele criou o avião, a internet, que a gente se comunica automaticamente com pessoas do outro lado do mundo, instantaneamente. Nós temos aí uma ciência multiplicada, e isso está escrito, que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. Então nós vemos que no mundo que vivemos, a ciência é extraordinária, o conhecimento, a inteligência humana é extraordinária. É tão extraordinária que as pessoas preferem crer no homem do que crer em Deus. Porque Deus tem emprestado sabedoria e inteligência para o ser humano. Mas, contrapondo isso, o homem, se por um lado é inteligente, sábio, para criar todas as condições para que o próprio homem viva uma vida abençoada, próspera, em paz, saudável aqui na Terra, é justamente o oposto. Quanto mais sábio, mais burro
o homem tem sido, porque ele constrói armas para destruir a si mesmo. Olha só a inteligência do homem. Por isso que Deus fala que destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E é isso. E nós temos visto isso. A sabedoria dos sábios, a inteligência dos inteligentes, dos que têm o QI lá em cima, o top do QI, tudo sendo aniquilado. Por quê? Pela própria destruição deles. Ele se destrói. O homem se destrói. Essa é a realidade. É isso que nós estamos vendo nesse mundo podre, nojento. Então, quando a gente fala assim, mostra que a palavra de Deus não volta vazia, ela é realidade. Porém, Deus, entre os sábios, intelectuais, os inteligentes, os que se acham, os orgulhosos, os pedantes, aqueles que se acham alguma coisa, esses são simplesmente descartados por Deus. É o que está escrito aqui. Ele diz assim, ele diz assim, bem vedes, irmãos. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, está se conduzindo aos irmãos. Irmãos eram aquelas pessoas de fé que creram no Senhor Jesus. Creram e nasceram de Deus, nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito Santo. Deixaram de ser irmãos do mundo, irmãos dos seus familiares, para serem irmãos dos filhos de Deus. Deixaram de ser filhos deste mundo, filhos nascidos da carne, para serem filhos de Deus. E esta é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é composta por irmãos nascidos da água e do Espírito Santo. É isso aí. Então, quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que são irmãos, nascidos da água e do Espírito Santo, nascidos de Deus. Não é nascidos da igreja ou da religião, não, mas nascidos do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Jesus veio, fez a obra da redenção, ele redimiu todos os que nele creem, e o Espírito Santo veio para gerar novas criaturas, fazê-las serem escolhidas pelo próprio Deus, gerar como filhos de Deus. Então, esses são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que são nascidos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo, conforme Jesus disse. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é o reino dos filhos. É o reino dos filhos de Deus. E Deus é o Pai. Só existe um Pai. E então, os escolhidos são esses que nasceram da água e do Espírito Santo. Então vamos falar mais a respeito. Mas ele diz assim, bem vedes, irmãos. Está falando com os nascidos de Deus. Bem vede, irmãos, a vossa vocação, que não são chamados, que não são muitos os chamados, vocacionados, os sábios, segundo a carne, segundo a sabedoria deste mundo.
nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ele está dizendo aqui, Deus escolheu os loucos deste mundo, os perdidos deste mundo, os que não são nada, os que não são os sábios, não são intelectuais, não são os mais capazes. Não. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, do mundo, hein, para confundir as sábias. Confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Puxa, isso é grandioso demais. E mais, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Ai, aqui é que eu quero parar um pouquinho. O que são as coisas vis deste mundo? Quem são os vis deste mundo? Eu fui lá no dicionário e ele mostra aqui que as coisas vis são, naturalmente as pessoas vis, ele está falando de pessoas, são as pessoas desprezíveis, são as pessoas hediondas, criminosos, bandidos, viciados, pedófilos, desdenháveis, pessoas ordinárias, pessoas abjetos, pessoas abomináveis, pessoas de baixo nível, pessoas imundas, indignas, inomináveis, menosprezíveis, rebaixados, servis, sórdidos, sujos, tenebrosos, torpes. Esses são classificados como pessoas vis deste mundo. Vis. Pessoas vis deste mundo. Então, obviamente que Deus escolheu essas pessoas, esse tipo de pessoa. Quem são essas pessoas? Essas pessoas estão por aí. Essas pessoas estão perdidas por aí. Com certeza, muitas estão na prisão, me ouvindo da prisão. Muitas pessoas assim estão me ouvindo na prisão. É isso mesmo. Estão lá na prisão porque cometeram seus crimes hediondos, mataram, roubaram, fizeram o diabo. Estão na prisão. Muitos fizeram isso, não estão na prisão física, mas estão na prisão espiritual. Estão andando por esse mundo afora. Perdidos, fugitivos, pessoas fugitivas que estão sempre com medo de serem pegas, pessoas que estão nos becos, debaixo de viadutos, pessoas que foram lançadas neste mundo, foram jogadas, pessoas que não foram nascidas de seus pais, não. Elas foram cuspidas, escarradas, porque foram jogadas neste mundo e não têm referencial nenhum de pai, muito menos de mãe. Essas pessoas são as vis, as desprezadas, as desprezíveis, as que ninguém quer. Talvez você seja uma dessas pessoas que está me ouvindo neste momento. Você entrou no mundo das drogas
no mundo da prostituição, no mundo da perdição, no mundo do inferno, porque você não teve um referencial de mãe nem de pai. Você nunca se amamentou ou foi amamentado num peito de uma mãe. Ainda que fosse uma mãe emprestada, o peito emprestado, como no meu caso, mamãe não tinha leite, então uma senhora teve que me amamentar e eu estou aqui, graças a Deus. Mas graças a Deus a minha mãe continuou sendo minha mãe por toda a sua vida, o meu pai continuou sendo meu pai por toda a vida e nós tivemos uma criação rigorosa, mas graças a Deus, bendita. Eu tive o privilégio de ter mãe e pai, mas eu estava pensando justamente naqueles que não tiveram esse privilégio, que é a maioria das pessoas, infelizmente. Porque hoje gera-se filhos igual animal, né? Igual ratos, são jogados neste mundo. E cada um que se vire. E nós vivemos num mundo assim, cheios de ratos e ratazanas e ratões. Ora, justamente essa gente que Deus escolheu. Que maravilha, né? Deus não escolheu aqueles que são inteligentes, sábios, escolados, nobres, não, ricos, não. Ele escolheu as coisas loucas deste mundo. As pessoas que são jogadas nos sanatórios, nos hospitais, ou então jogadas num asilo, num abrigo, para morrerem à vontade. Deus escolheu as pessoas assim. As pessoas que o mundo tem rejeitado. Você vê como é que Deus é grande, né? O mundo honra os sábios, os entendidos, os inteligentes, os mais capazes, os campeões, aqueles que tiveram prêmios, que ganharam prêmios na escola, nas competições esportistas. Aqueles que tiveram prêmios nesse mundo, eles são laureados. Cantores, compositores, artistas, gente que o mundo aplaude e chora quando morre. Estes são os que o mundo escolheu, mas Deus escolheu justamente o oposto. Deus escolheu a escória deste mundo. Está aqui escrito. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E quando eu falo assim, eu entro em gozo na alma, porque Deus me escolheu. Eu sou uma dessas pessoas. Ele me escolheu, não só a mim, mas a tantos quantos têm nascido da água, arrependimento, e também do Espírito Santo. Deus tem escolhido essa gente, e eu estou incluído dentro delas. Pessoas que, escorraçadas deste mundo, humilhadas, envergonhadas, malditas neste mundo. É ou não é? Graças a Deus por isso. Amiga e amigo, graças a Deus por isso. Aleluia. Deus escolheu a nós. Você que se adequa com esta mensagem, você diz, eu sou uma dessas pessoas, bispo. Ninguém me quis, minha mãe me rejeitou, meu pai nem se fala. Minha mãe me abandonou nos braços de outra pessoa
para ficar com homem, para sair, fugir de casa com outro homem. Meu pai, eu não sei quem é. Até hoje eu não sei quem é meu pai. Quer dizer, você foi uma ou é uma dessas pessoas. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo. Se tudo isso que aconteceu com você, se o mundo tem rejeitado você, de verdade, com toda a força, com todo o ódio, dê graças a Deus, porque Deus escolheu você. Deus escolheu as coisas que o mundo não quis e não quer. Aleluia. Deus escolheu ou tem escolhido as coisas loucas deste mundo. Para quê? Por que ele nos escolheu? Para confundir os escolhidos deste mundo. Isso é glorioso, isso é magnífico. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Você é a pessoa fraca? Então, você é uma escolhida de Deus. Mas é escolhida por Deus. Agora, você tem que se escolher também. Você tem que se fazer escolhido. Você tem que se fazer valer dessa escolha e se submeter à palavra dele. Para que, então, ele venha fazer de você uma nova criatura. Para que, então, você venha ser ingressada no reino de Deus, no reino dos filhos de Deus, na família de Deus, a família de Deus, que é o reino de Deus neste mundo. Então, Deus escolheu você fraco, para confundir os fortes, os que são. E Deus escolheu as coisas vis, como nós falamos ainda há pouco, deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são nada, para aniquilar aquelas que se acham, ou aquelas que são. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Nenhuma carne se glorie perante ele. Aleluia. Então, meus amigos, você que é aquela pessoa, puxa vida, abandonada, rejeitada. Por isso que você talvez seja um traficante, um viciado, um pedófilo. Por isso, talvez você seja uma pessoa criminosa, porque você se revoltou contra tudo. Se você foi rejeitado pelos seus pais, imagine pelo mundo. Se os pais rejeitam a gente, o mundo, então, nem se fala. É ou não é? Então, graças a Deus por isso. Porque Deus escolheu esse tipo de gente. Você e eu. Eu fui um escolhido. Eu nunca fui de sobressair em nada nessa vida. Eu não me sobressaí no esporte. Eu não sobressaí no esporte. Eu não jogava a bola direito. Eu era um péssimo jogador. Na escola, eu nunca eu fui de sobressair. Nunca. Na escola, eu era sempre o mais atrasado. Essa é a realidade. Graças a Deus. Então, eu entrei em 3 faculdades. Passei por 3 faculdades. E não consegui me formar em nenhuma delas. Você acredita nisso? Pois é. Por quê? Não havia condições. Eu não tinha padrinho. Eu não tinha as costas largas. Ninguém me deu condições econômicas para que pudesse fazer isso. Não, eu tive que me virar sozinho. E não pude concluir nenhum desses 3 cursos, dessas universidades. Não. Mas Deus me escolheu. E como ele me escolheu, ele escolheu você. Então você pode ser aquela criatura
mais odiada, mais perseguida, mais injustiçada, mais miserável, mais pobre deste mundo. Dá licença um pouquinho só. Você pode ser a pessoa como eu fui, mas Deus escolheu você. Você é um escolhido. Você é uma escolhida. Você diz, eu não acredito, bispo, não posso acreditar. Como é que eu sou escolhido de Deus se a minha vida está essa droga? Preste atenção, você foi escolhido por Deus. Deus escolheu você. Agora, se você não aceitar a escolha dele por você, então ele não pode fazer nada. Você tem que aceitar isso. Você tem que submeter a sua inteligência, porque por pior que você seja, por mais cruel, malvado, por mais criminoso que você seja, você é uma pessoa que tem inteligência. Você tem uma capacidade de raciocínio. Isso é suficiente para Deus. Então você pode pensar nas promessas dele, aceitar as promessas dele e submeter-se às palavras dele. Você vai ver que cedo ou tarde você vai sobressair neste mundo. Você vai confundir os sábios. Aliás, Deus vai confundir os sábios deste mundo, os loucos, através de você. Mas você tem que se submeter à palavra de Deus. Portanto, não fique aí choramingando, não fique aí chorando, eu nasci com um bumbum virado para o inferno. Não. Você é uma escolhida, você é um escolhido. Porque você é como eu, minha amiga. Eu falo com você com autoridade. Porque eu também fui assim. Eu fui assim. Rejeitado. No meu trabalho, por causa dos meus defeitos físicos, os meus colegas, os chefes, não davam nada por mim. Eu era sempre colocado por último. Eu era a última das criaturas. Mas Deus me escolheu e me honrou. E Deus escolheu você e quer honrá-lo. Ainda que você esteja na prisão, condenado por toda a vida, prisão perpétua, Deus escolheu você para confundir aqueles que se acham. Aí mesmo na prisão, você pode nascer de Deus, nascer do Espírito Santo. Você pode ser uma criatura perfeitamente usável, usada por Deus. Se você disser, eu quero. Se Jesus veio para salvar, o nome de Jesus já quer dizer tudo, é o Salvador. Se ele veio para me salvar, eu preciso de salvação. Eu tenho consciência de que eu preciso de Salvador. Eu preciso de Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Se você fala isso lá no íntimo da sua alma, no seu interior, você não precisa nem falar com a sua boca, mas você só pensa, meu Deus, se o Senhor me escolheu, me tire daqui. Se o Senhor me escolheu, se o Senhor existe mesmo, e o Senhor me escolheu, me tire daqui. Aqui no pensamento, só no pensamento. Você vai ver que o Espírito Santo vai agir, vai fazer coisas extraordinárias na sua vida a partir de agora. Basta você aceitar a sua escolha. Você foi escolhida por Deus, não foi pelo mundo, não. Pelo mundo, o mundo quer que você morra e a notícia corra. Mas Deus quer que você viva para que o nome dele seja honrado, glorificado através da sua vida. Foi para isso que Deus escolhe a gente, para que o nome dele seja honrado e glorificado. Não é para que a gente seja honrado, não, mas é para que ele seja honrado através de nós.
porque é o que está escrito. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são nada, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne ou nenhum supostamente escolhido deste mundo, importante desse mundo, venha se gloriar perante ele. Deus escolheu você como escória do mundo, ele escolheu você para ele ser glorificado através da sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Pois é o que está escrito. Eu vou deixar o texto aí bem claro para você ler, reler e meditar nisso. Porque essas promessas são a herança de Deus para os rejeitados deste mundo. Deus abençoe a vocês. Amanhã vamos falar mais. Todo dia a gente traz aqui uma novidade, uma palavra, uma preciosidade de Deus, para que aqueles que Deus escolheu venham aprovar a escolha dele e se integrar no plano de Deus, na sua própria vida. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, aleluia. Graças a Deus. Maravilha, né? Aleluia.